Olá, é com grande alegria que estou aqui para a realização, junto com vocês, de mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Leda, eu sou uma trabalhadora voluntária da Coligação Espírita Progressista. O objetivo do Evangelho no Lar é para que vocês possam cada vez mais ir compreendendo os ensinamentos de Jesus. Então, por isso, nós fazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E é importante que vocês fixem uma data e um horário para realizar esse Evangelho no Lar. Então, aqui na CEP, nossa querida CEP, Coligação Espírita Progressista, nós fazemos sempre de quarta-feira às 7 horas da noite. Esse vídeo fica gravado. Se caso esse horário, às 7 horas da noite, não for conveniente para vocês, vocês podem adotar um outro dia, um outro horário. É sempre importante que vocês coloquem um copo com água ao lado de vocês para serem bebido no final do Evangelho. Também é importante que seja sempre um dia e um horário fixo, porque na verdade é um compromisso que a gente faz com o plano espiritual maior para que ele esteja na nossa casa, nos auxilie e acompanhe conosco o Evangelho no Lar. E é sempre bom a gente receber em nossa casa as pessoas queridas, e não tem ninguém mais querido do que o plano espiritual maior. Então, no início, vamos agora, começando com uma prece. Vamos fechando os nossos olhos, vamos nos ligando com o plano espiritual maior, vamos agradecendo ao todo o plano espiritual maior que esteve aqui, que está aqui conosco, que está cuidando do nosso ambiente, que nos inspira, que nos acolhe, que nos orienta, e pedimos ao plano espiritual maior que oriente as nossas orações, que oriente o nosso pensamento para o bem maior, e para que possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para recebermos os ensinamentos do Evangelho de hoje. Que assim seja. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre o item 25 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 25, o título é Buscai e Achareis, e nós vamos tratar, o título do capítulo é Buscai e Achareis. Nós vamos cuidar hoje do item 6 do capítulo 25, e o título do item 6 é Observai os pássaros dos céus. Item 6. Vou ler para vocês. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha. Quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos?
Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Isso está em Mateus 6, 19 a 21 e 25 a 34. E o item 7, ele explica sobre o item 6 que nós acabamos de ler. Então, interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. De tal fora a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo e, se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhes a inteligência para fabricá-los. Esse está no capítulo 14, no número 6, e no capítulo 25, no número 2. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair de dificuldades. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido à voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nestes casos, Deus fala sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Está no capítulo 5, no item número 4. Então, o tema de hoje, ele fala para que nós cuidemos dos nossos anseios, daquilo que a gente pensa para nós, o que nós queremos aqui na Terra. Então, Deus fala que pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Essas palavras, elas não prometem nenhum milagre pronto, mas revela sim que a lei divina de cooperação entre Deus e o homem. Deus não vai fazer nada sozinho. Ele espera o nosso esforço, ele espera a nossa fé ativa. Então, a lei de cooperação, a gente tem que ter sempre em mente que a lei é entre nós e o plano espiritual. Então, o Allan Kardec, ele explica que Deus ajuda o homem de boa vontade, mas não dispensa ninguém de trabalhar pelo progresso próprio. Não há favoritismos na lei de Deus, e nem exceções e nem mudança nas leis de Deus. Gente, as leis de Deus são divinas, a lei da natureza não muda, é sempre a mesma. Se há alguma modificação, é causada por itens
externos. Então, por exemplo, nós estamos tendo problema com clima, mas quem causou o problema do clima foi o próprio homem, com a mudança do aquecimento global. Mas a lei é eterna. Então, quando a gente pede ajuda ao plano espiritual maior e nós permanecemos inertes, sem nada fazermos, nada acontece. O que acontece? Nada. Mas quando a gente pede com confiança, com fé, com determinação e nós nos movimentamos, Deus faz o quê? Ele nos inspira, Ele nos orienta, Ele abre os caminhos, coloca pessoas certas ao nosso redor. Tudo isso vai movimentando. E é com esse movimento é que a gente vai progredindo, que a gente vai crescendo, não só aqui nos bens materiais, dos bens terrenos, mas também na evolução moral. Então, no Livro dos Espíritos, a questão 685, ela fala que o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. E o que Jesus espera de nós? Que a gente trabalhe, que a gente estude, que a gente haja e que a gente sirva. Sirva o quê? Sirva aos ensinamentos de Jesus, sirva ao progresso da nossa humanidade, ao progresso do nosso planeta. Quem busca com fé e com perseverança sempre encontra a resposta divina, ainda que seja de uma forma diferente daquilo que a gente espera. Então, às vezes nós pedimos um trabalho, uma determinada coisa muito direcionada e Jesus, plano espiritual, nos entrega algo pouco diferente. Mas talvez aquele pouco diferente no futuro a gente vai perceber, talvez não, eu digo com certeza, né? A gente vai perceber que era realmente o que nós precisamos. E a gente tem que ter fé, gente, a força da fé. Não adianta simplesmente a gente fazer por fazer. Nós temos que dar o melhor de nós em todos os campos da nossa vida. Dê o melhor que você pode. Jesus veio aqui na Terra e Ele deu o melhor por nós. Nós não compreendíamos naquela época, então Jesus teve que falar para nós através de parábolas. E Ele nos ensinou a ter fé. E a fé, ela acaba nos apoiando na compreensão das leis morais. Nós confiamos na justiça de Deus. E mesmo nas provas duras da vida, a gente tem fé. Então, a gente tem que ter a fé e a gente tem que ter uma crença. Só que não é uma crença cega, mas sim uma crença com uma certeza, nascida na experiência e da lógica espiritual. Então, eu posso dizer para vocês e afirmar que quando a dor nos visita, é a fé que nos sustenta. Quando a incerteza chega, a fé nos ilumina. E quando tudo parece difícil, a fé nos recorda que Deus está presente sempre em nossa vida, conduzindo-nos, nos orientando, nos mostrando o caminho e sempre o caminho para o progresso. E a gente tem que lembrar sempre de confiar, ter fé, confiar, assim como os pássaros confiam, de que eles vão ter alimentos no dia seguinte. Os pássaros, como diz aqui no item 6, eles não têm celeiro, eles não guardam para o dia de amanhã, ele tem fé. Isso não significa, gente, que não precisamos fazer nada, não precisamos guardar, não precisamos pensar no dia da manhã. Não é isso. É ter a fé de que o dia de amanhã, através do que nós fazemos hoje, que nós estamos fazendo hoje,
com a nossa vida, através do estudo que estamos fazendo, estamos preparando um caminho com a ajuda da inspiração do plano espiritual. E nós estamos trabalhando para isso. O corpo parado, o corpo inerte, ele enferruja, ele também estraga. Por isso, a nossa mente parada, ela fica ociosa, mente ociosa, uma oficina para maus pensamentos. Então, se nós estamos ocupados fazendo bem, nós não vamos ter tempo de pensarmos em coisas menos inglórias, tá? Então, a gente tem que ter sempre uma fé raciocinada, uma fé confiante, trabalhar, porque o plano espiritual espera que a gente trabalhe, espera de nós aquela força, aquele movimento para que nós tenhamos dias melhores no futuro. Então, espero que Jesus inspire-nos a todos para que a gente possa continuar trabalhando e caminhando na jornada. Então, através do caminho da jornada, eu vou ler para vocês um trecho desse livro do Chico Xavier, escrito pelo Chico Xavier, né? Mas quem ditou esse livro, o Chico Xavier, foi o espírito do irmão X, do Humberto de Campos. E o nome do livro é Lázaro Redivivo. E ele está nos explicando aqui, no capítulo 49, o título do capítulo é Preparação Familiar. Então, a gente acha que o trabalho, quando a gente pensa em trabalho, o trabalho está somente naquele trabalho de nós termos o emprego para garantir o nosso sustento. Sim, nós devemos garantir o nosso sustento. Não é errado nós termos um pouco do supérfluo, nós termos supérfluos, mas a gente não deve ser egoísta, a gente não deve pensar só na gente mesmo. A gente deve também repartir, pensar nos outros, ajudar as outras pessoas da melhor forma possível, como a gente pode. E esse trecho que eu vou ler, ele vai explicar um pouco sobre o trabalho na nossa casa, com a nossa família, tá? Então, fala-se assim, o Humberto de Campos, ele estava escrevendo e aí ele fala: enquanto eu escrevo, ouço um amigo já arrebatado igualmente da vida humana, que me pede endereçar aos companheiros encarnados as seguintes ponderações. Bem-aventurados os pais pobres de dinheiro ou renome, que não tolhem a iniciativa própria dos filhos nos caminhos da edificação terrestre. Por meio do trabalho áspero e duro, de decepções e dificuldades, ensinam aos rebentos de seu lar que são irmãos dos batalhadores anônimos do mundo, dos humildes, dos calejados, construindo-lhes aventura em bases sólidas e formando-lhes o coração na fé e no trabalho, antes que venham a perverter o cérebro com vaidades e fantasias. Esses sim podem abandonar a terra tranquilamente, quando a morte lhes cerrar as pálpebras cansadas. Mas infortunados serão todos os pais ricos de bagagens mundanas, que desfiguram a alma dos filhos, impondo-lhes mentirosa superioridade pelos artificialismos da instrução paga, carregando-lhes a mente de concepções prejudiciais acerca do mundo e da vida, pelo exercício condenado de uma ternura falsa. Esses esperem pelas contas escabrosas, porque de fato tentaram enganar a Deus, distanciando-lhe os filhos da verdade e da luz divina. Deus da morte do corpo sentirão a dor de se verem esquecidos no dia imediato ao dos funerais dos seus despojos, acompanhando em vão como mendigos de amor
os filhos interessados na partilha dos bens, a revelarem atitudes cruéis de egoísmo e ambição. E aí ele termina dizendo assim: com estas palavras de um amigo, finalizo minhas despretensiosas considerações sobre as responsabilidades domésticas, mas duvido que existam pais e filhos na carne com bastante sensatez para nelas acreditarem. Então, o que ele fala aqui é justamente sobre o trabalho dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, a responsabilidade que nós temos. A gente tem a responsabilidade de educar, de orientar, de encaminhar os nossos entes queridos para os ensinamentos de Cristo, e o trabalho é um ensinamento de Cristo. Ninguém está sendo condenado nem penalizado por estar trabalhando, mas sim está sendo abençoado. O trabalho abençoa, é uma bênção. É com o trabalho que nós nos relacionamos com pessoas diferentes da nossa casa. É pelo trabalho que nós conseguimos evoluir em termos de criatividade. É com o trabalho que nós conseguimos evoluir moralmente, porque nós vamos conviver com pessoas do mesmo nível social, vamos dizer assim, porque aqui no nosso mundo nós temos diferenças sociais e todos os trabalhos são importantes. Não importa se você trabalhe um trabalho mais simples ou um trabalho muito intelectual. De nada adianta um trabalho tão intelectual se não tiver alguém que prepare o seu alimento, se não tiver alguém que limpe o local onde você fica. Então, o trabalho é sempre importante, e ficarmos atentos ao trabalho que fazemos em relação às pessoas que nos rodeiam, tá? Isso é ensinamento de Jesus. Vamos trabalhar sempre, não vamos ficar ociosos. E aonde houver a necessidade do trabalho, atenda. Não é só achar que não faz parte de mim, não é da minha conta. Temos sim que fazermos um trabalho juntos para melhorar o nosso planeta, para melhorar o nosso país, para melhorar os nossos vizinhos, o ambiente onde nós vivemos. Então vamos agora fazer um outro trabalho, vamos fazer as vibrações para as pessoas que são necessitadas, que nesse momento precisam de orações. Então vou fechando meus olhos materiais e neste momento vou pedindo ao plano espiritual maior que leve nossos melhores sentimentos de amor, de paz, de alegria, de fraternidade, sentimentos, somente sentimentos bons, e vamos pedindo ao plano espiritual maior que distribua todo o nosso planeta Terra, a todos os lares em desajustes, a todos os povos em guerra, a todos os dirigentes de todos os povos e de todos os planetas, de todos os países, para que o nosso planeta possa haver a paz mundial. Pedimos, Senhor, que leve muita fé, muita força àqueles que estão doentes, onde houver um leito de dor, nos hospitais, nas casas, para que hajam sempre pessoas dispostas a cuidar desses doentes. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão encarcerados, por aqueles que estão soltos e se comprazem em fazer o mal. Coloque em seus corações fagulhas de amor, para que elas possam resplandecer e eles possam fazer somente o bem. Pedimos, Senhor, também pelas igrejas, pelas casas de caridade, pela CEP que nos acolhe. Pedimos pelos nossos lares, pelas nossas pessoas mais queridas, pelos nossos entes queridos, amigos, parentes. Pedimos por nós mesmos. Deixamos ainda
uma vibração em aberto para o plano espiritual usar da maneira que ele quiser, pois talvez esqueçamos de nomear alguém nesse roteiro de vibrações. E vibramos fortemente pelo nosso país, pelo Brasil, para que ele possa ser coração do mundo, pátria do Evangelho. E que assim possa nos iluminar durante toda essa semana. Agradecemos ao plano espiritual maior que aqui esteve, que nos inspirou, que abriu as nossas mentes para recebimento dessas orações e desses ensinamentos. E pedimos que possamos estar aqui de novo reunidos na próxima semana para a realização de mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Meus queridos, vou agora fazer alguns pedidos para vocês, se vocês puderem. Peço a vocês que, se gostaram, que possam divulgar esse vídeo para outras pessoas, para os amigos, que possam curtir, né? Dar um like aí pra gente, porque ajuda muito que a nossa querida CEP e o nosso Evangelho possa ser divulgado e possa vir ajudar mais pessoas. Lembramos a vocês que a Coligação Espírita Progressista, que fica na Rua Batuíra, número 297, na Vila Moraes, ela está sempre aberta, de terças, quintas e sábados, aberto aos trabalhos espirituais, para passes, e também nós temos aulas onde vocês vão aprender sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a doutrina espírita. As aulas são somente uma vez por semana, então de 1h30 a 2 horas vocês vão estar na CEP fazendo essa aula. Eu tenho certeza que depois de realizar esses cursos, vocês não serão mais os mesmos, sabe? É uma abertura para o plano espiritual maior, é uma abertura do nosso coração e da nossa mente para as coisas boas, para realmente os ensinamentos de Jesus. A gente consegue muito mais ter compreensão da nossa vida aqui na Terra e nós conseguimos viver melhor após fazermos os cursos. Há realmente uma grande mudança em nossas vidas. Então, recomendo a vocês, quem puder, comenta aqui o que vocês acham, se tiverem alguma pergunta, tiver alguma sugestão, comentem. O comentário de vocês também ajuda com que o nosso vídeo passe para mais pessoas, pois a plataforma entende de que as pessoas estão gostando do nosso trabalho. Um beijo a todos, um abraço carinhoso e fiquem com Deus. Até a próxima.